Em seu polêmico discurso de abertura na ONU, o presidente Jair Bolsonaro trouxe questões que estão repercutindo e causando reações, aplausos e reações de fúria em todo o Brasil. Mas entre as coisas que ele citou está a cristofobia. Será que existe perseguição religiosa no Brasil? Será que existe um preconceito religioso contra cristãos no nosso país? Será que esse país que vota perdão milionário de igrejas que não pagam as suas dívidas é um país religiosamente preconceituoso? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Meu nome é Gilberto Wegermann, esse é o quadro Deu BO e todas as semanas eu comento um assunto que deu BO nas redes sociais e eu dou a minha opinião pessoal, sempre baseado numa cosmovisão bíblica. Se você está por aqui e é novo, inscreva-se no canal. Se você já esteve aqui outras vezes, deixa um like, compartilha com seus amigos e deixa o seu comentário, porque isso é muito importante para mim. Em seu discurso na ONU, o presidente Jair Bolsonaro, entre outras coisas que deram polêmica, mencionou a cristofobia. Esse termo, nunca antes usado por um presidente da República, se refere a uma percepção evangélica de que os intelectuais tem preconceito em relação aos evangélicos por considerar que a religião nacional pura é a religião mais ocultista e as religiões de base vindo dos povos afro. Existe de fato esse preconceito no Brasil? Além disso, existe perseguição religiosa? Mas esse não é o país onde o Congresso e o presidente querem perdoar as dívidas milionárias de igrejas que não pagaram as suas contas? Eu queria falar um pouquinho disso, mas primeiro eu quero esclarecer uma coisa. Às vezes a gente está falando de preconceito e daí mistura isso com perseguição religiosa. O Brasil é um país que já teve perseguição religiosa. É só você conversar com os evangélicos mais antigos. É só você conversar com membros das religiões afro que tiveram templos destruídos, que tiveram ataques vis, onde os seus direitos foram cerceados, onde foram expostos em praça pública. Perseguição religiosa não é necessariamente contra um único grupo evangélico. É claro que existem países onde os cristãos são perseguidos, onde o cristianismo é proibido e eles são até assassinados por causa da sua fé. Mas isso não é um privilégio exclusivo dos cristãos. Aqui no Brasil não temos um ambiente de perseguição religiosa. Agora, assuntos polêmicos apontam para uma tentativa de criar um ambiente para isso. Houve uma tentativa no TSE de vetar os evangélicos na sua liberdade religiosa e também de dar a sua opinião religiosa em termos de pastores darem sua opinião para o rebanho, considerando isso abuso religioso. Mas o mesmo entendimento não apareceu quando houve uma campanha de escola sem partido, porque se dizia o professor tem direito de dar sua opinião diante dos seus alunos, mas o pastor e o padre e os outros líderes evangélicos não teriam direito de dar sua opinião diante do seu rebanho. Pessoalmente, eu entendo que a igreja não deve se misturar com política. A vida dos sacerdotes, ministros, pastores deve cuidar da vida espiritual do seu rebanho e não da vida política. Agora, na individualidade, todos nós somos também agentes dentro de um contexto político e, naturalmente, temos direito a nossas opiniões pessoais. Na igreja que eu faço parte, nós não misturamos política com a igreja, porque nós temos membros de diferentes correntes. Existe agora uma ala conservadora que diz que tudo que vem da esquerda é contra os evangélicos, mas esquecem-se que o presidente Lula se aproximou dos evangélicos para garantir a sua reeleição, que a presidente Dilma se aproximou dos evangélicos, e aqueles que agora criticam o presidente Bolsonaro porque ele está fazendo uma política de aproximação do povo evangélico, esquecem-se que os outros todos fizeram o mesmo. Ninguém se aproxima dos evangélicos porque eles são evangélicos, se aproxima deles por causa do número de votos. Os evangélicos hoje são 30% da população e estão crescendo, e a probabilidade é que ultrapassem os 50% daqui a pouco. Então, os políticos que não levarem em consideração a opinião do povo evangélico
vão ter mais dificuldade de se elegerem ou de se reelegerem. Gostem ou não, eles acenarão favoravelmente ao público evangélico. Isso significa que não tem preconceito contra evangélico? Dizer que não tem preconceito, tanto de parte da classe intelectual como de parte da imprensa contra o povo evangélico, é uma declaração de estupidez. É só se for um imbecil para não perceber que existe. Isso não significa que há uma perseguição religiosa e nem significa que aquilo que eles dizem é sempre mentira. Se você olhar para todos os ministros evangélicos que aparecerem, o tipo de abordagem que foi feito pela imprensa é uma abordagem preconceituosa. Se você pegar o caso da ministra Damares, ela foi tão ridicularizada por causa das suas histórias baseadas na sua fé, que é impossível uma pessoa medianamente inteligente não perceber que ali tem preconceito. Dizer que não tem preconceito contra evangélico é como alguns querem provar que não tem preconceito contra os negros no Brasil. É lógico que tem, sempre teve, e eu não sei, não gostaria de dizer, mas é possível que por muitos anos ainda vai ter. Preconceito é algo que acontece e se manifesta no Brasil em várias direções. Agora, os evangélicos também têm preconceito contra outros. Então você não pode agora olhar para essa questão isoladamente. Cristofobia existe? Eu não sei. Parece que tem um pouco no sentido que é usado o termo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Os evangélicos que antes eram discriminados e sofriam muito mais preconceito, primeiro estudaram mais, segundo enriqueceram mais, depois tomaram o poder, entraram em partidos políticos, elegeram-se deputados, senadores. O que tem de ruim nisso tudo? Um deputado evangélico, ele não é eleito para defender a sua igreja. A igreja não tem direito de ter um representante no poder. Isso era feito na Idade Média. A igreja se apoia um candidato e ele se elege deputado, ele assume um compromisso de ser um deputado para defender o seu estado, para lutar pelo bem do seu país, não da sua igreja. É imoral o que está acontecendo no meio evangélico, porque não pense que o crescimento evangélico vai tornar o Brasil num país melhor, num país com menos preconceito, porque não é isso que está acontecendo. O Rio de Janeiro é um estado extremamente evangélico, é um estado extremamente corrupto, é um estado em que a favela está dominada por facções criminosas, pelo crime organizado. Ter evangélico no Rio de Janeiro não melhorou o Rio de Janeiro. Talvez você possa dizer, mas e se não tivesse? Eu não sei. Eu sei que tem, e o Rio está um horror em termos de criminalidade, e a corrupção não está longe dos evangélicos. Os evangélicos não são imunes à corrupção. Olha para o Congresso Nacional, olha para a corrupta maioria da bancada evangélica. Não tenha ilusões. Se você é evangélico, não se sinta ofendido porque agora alguém fala mal dos evangélicos. Quando alguém critica um evangélico corrupto, eu não fico triste, eu fico feliz. Sabe por quê? Porque ainda existe um pensamento de que ele não deveria ser por ser evangélico. Enquanto as pessoas ainda acharem que por ser evangélico ele deveria ser íntegro, isso é ponto a favor, não é ponto contra. Por que que alguém critica quando um pastor é corrupto, quando um padre é corrupto? Porque não se deveria ter pastores e padres corruptos. Mas tem. Há poucos dias estávamos no meio de uma discussão porque o presidente ele quer ajustar um pouco as contas de algumas igrejas. E eu queria trazer um pouquinho de juízo para essa discussão, porque essa discussão está completamente tendenciosa no Instagram, no Twitter principalmente, e na imprensa. A mesma imprensa que está denunciando o perdão de tantos milhões de reais de igrejas, deve sozinha mais do que todas as igrejas juntas. Então, não vamos ter ilusão. Essa é uma discussão tendenciosa. Se você pegar a dívida só da TV Globo, é maior do que a dívida das igrejas evangélicas junta. Então agora eu estou me posicionando a favor dos evangélicos e pedindo perdão das dívidas. De jeito nenhum. Essa história não tem vilões e mocinhos, tem vilões e vilões. Não é uma luta do bem contra o mal, é uma luta do mal contra o mal. Existem algumas ilegalidades cometidas pela Receita Federal. Vou dar algum exemplo.
ela talvez não seja exatamente uma ilegalidade, mas é no mínimo uma irregularidade. A Receita Federal multou algumas igrejas com base na cobrança de um imposto chamado CSLL. E aí você lê lá e diz: que imposto é esse que as igrejas estão sonegando? Trata-se da contribuição social sobre lucro líquido. A Receita não cuidava desse tipo de tributo antes de ser criada essa super receita que agora abarcou também a Previdência. Essa é uma contribuição social para a Previdência. Mas como é que uma igreja, que é uma agência sem fins lucrativos, tem lucro líquido? Igreja não tem comércio, igreja não faz negócio, igreja vive de contribuição e todo recurso tem que ser reinvestido na igreja. Então, que raio de cobrança de contribuição social sobre lucro líquido que a Receita está aplicando para as igrejas e está gerando multa e juros, etc., que está gerando multas astronômicas? Bem, primeiro, a Receita Federal está olhando para o volume de dinheiro que pastores retiram do caixa. Existe um entendimento por parte de alguns juristas que a prebenda, que é o pagamento que um ministro religioso recebe, não deveria ser tributado, não deveria ser taxado, porque ele está ali para a consecução dos fins da igreja e o vínculo dele não é trabalhista, não é CLT, mas é vocacional. No entanto, algumas matérias dizem que a prebenda não é cobrada a contribuição sobre a prebenda. Primeiro, não é verdade. Toda igreja séria recolhe o imposto referendo à prebenda, o pagamento, o benefício, o auxílio, alimentação, vestuário, educação que os seus ministros recebem. A nossa igreja recolhe impostos de prebenda, que aí fora a gente chamaria de pagamento, dos vocacionados, normalmente. Agora tem igreja que não recolhe. E além de não recolher, um mês ele recebe um valor, no outro mês é um valor diferente. Daqui a pouco ele está recebendo 500 mil reais no mês e está dizendo que é prebenda. E a Receita Federal decidiu chamar isso de contribuição social sobre lucro líquido, porque tinha que encaixar em algum lugar. É irregular o que a Receita faz? Mas é ilegal o que esses pastores estão fazendo. Mas não é só isso. Igrejas viraram donas de televisão, igrejas viraram donas de rádio, igrejas têm jornais, igrejas têm livrarias, igrejas têm negócios, e aí eles não querem pagar imposto sobre os negócios. Aí eles botam um diretor para cuidar da televisão e não querem recolher o INSS, não querem recolher o imposto de renda daquele salário, dizendo que ele é pastor. Ele é pastor, ordenado como pastor, mas aqui ele é um executivo. E aí a Receita vai lá e cobra e multa, e eles decidem não pagar. E quando você decide não pagar, isso vai virar uma cobrança de juros, e aí depois que tiver num juro absurdo, aí você quer discutir na justiça. Se você não concorda com o imposto que é cobrado, então você judicializa aquela cobrança e paga, deposita em juízo e vai discutir. E depois que o juiz definir, então você faz o que quiser com aquele dinheiro, se você não precisava pagar. Agora, são 3 ou 4 igrejas que estão sendo beneficiadas com esse rolo todo. Não é que tem 1 milhão de igrejas ou centenas de igrejas no Brasil que estão devendo. A maioria das igrejas não deve 1 centavo, porque a igreja ela é imune a impostos, mas ela recolhe. Quando ela tem um funcionário seletista, ela vai pagar tudo que tem que pagar sobre aquele funcionário e ela vai recolher o imposto de renda sobre a prebenda dos vocacionados que trabalham lá, que provavelmente vai acabar caindo no meio dessa coisa toda. Então essa emenda, esse pacote que foi enfiado no meio de uma votação de outra coisa que não tinha nada a ver com esse assunto, foi um arranjo sob encomenda para resolver problema de pastor safado. Tem algum lá que tem uma dívida injusta? Tem alguém lá que teve cobrança que não foi bem correta, que foi indevida? Tem sim.
Tem falha da receita no processo? Algumas provavelmente sim. Agora tem safadeza grossa, tem picaretagem, tem cara de pau. E aí movimenta-se uma bancada evangélica que deveria proteger o Brasil e não as igrejas. Porque os membros das igrejas são cidadãos brasileiros. Nós não colocamos um presidente da república, nós não colocamos um senador, um deputado para defender a igreja. Ele tem que estar lá para cuidar do Brasil. Jesus foi questionado sobre pagamento de impostos e ele falou assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Igreja séria não fica devendo sem dar nenhum plano de pagamento a ninguém. Eu e você podemos ter dívidas na nossa vida pessoal, sim. E eventualmente nós podemos ter um problema de não conseguir pagar a dívida, sim. Isso faz de nós um picareta? Não. Agora, se eu devo, não nego e não pago, como os vigaristas dizem por aí, eu sou picareta. Aí os líderes das igrejas, no seu desejo desenfreado de ter lucro, de ter dinheiro, de comprar jatinho, não teve aí a história do padre que bota um sino que vale um monte de milhões, que cada vez que alguém fala tem mais bilhões lá? É sério isso? Um sino de uma igreja que tem que ser encomendado do exterior, valendo vilões? Pelo amor de Deus, com dinheiro dos fiéis? Para que pastor precisa ter fazendas e mais fazendas? Um desses pastores, pseudo-pastores, picaretas, tinha 6, 7 aviões, várias fazendas. Isso é pastor e não quer pagar imposto sobre isso? Devia ir para a cadeia. Então o que o Congresso deveria fazer não é ficar dando perdão para a igreja. O presidente, ele não quer que tenha perseguição religiosa, faz muito bem, mas não favorece picareta, presidente. Ajuda o Congresso, manda projeto de lei, ajuda os deputados, incentiva essa turma a votar leis que organizem isso. Senhores deputados, senadores, criem leis de fiscalização, de controle. A Receita Federal não tem que inventar cobrança de CSLL. Ela tem que ter leis e tem que ter instrumentos no Brasil de fiscalização. Pastor está desvirtuando o uso do recurso público, tem que ser punido. A igreja está usando o recurso público para fazer negócio, para ter lucro. Quer ter lucro? Vai pagar. Fazer o que é certo, fazer o que é justo. De novo, Jesus disse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Misturar igreja com política, misturar doação de membros fiéis a Deus e que servem de boa fé numa igreja com lucro, com desvio de dinheiro, é a maior vagabundagem que alguém pode fazer no contexto cristão. Desonra a Deus e desrespeita as pessoas. Então, nossa igreja não fica devendo um imposto, não faz, não arranja jeitinho para fazer o que quer. Igreja é igreja. E quando a igreja é igreja, ela é sal da terra e luz do mundo, ela abençoa a nação, e aí merece ser imune a impostos, porque cuida dos drogados, recupera pessoas que antes davam prejuízo para a nação, restaura casamentos, cuida dos que estão de luto, faz visitas em hospitais, ajuda a criança órfã em situação de vulnerabilidade social, faz projetos de desenvolvimento social que tira pessoas da miséria, transforma a realidade do sertão nordestino. Aí você não cobrar imposto faz bem, porque está ajudando a transformar o Brasil e o mundo num lugar melhor. Agora, perdoar dívida de safado, não importa se é pastor, não importa se é igreja, está errado, e essa é a minha opinião. Se você não concorda comigo, não tem nenhum problema, mas eu quero dizer para você que a igreja não pode ser lugar para que gente desonesta se esconda e faça dinheiro. Igreja é lugar para servir a Deus e servir as pessoas.